Existe uma mensagem que Jesus trouxe e que foi rejeitada por todos. Sim, todos. Discípulos, religiosos, multidões, até mesmo os mais próximos. Uma mensagem tão poderosa, tão confrontadora, tão revolucionária, que até hoje continua sendo ignorada por muitos que se dizem cristãos, e talvez por você também. Não é a mensagem sobre amor, nem sobre milagres, tampouco sobre salvação. É algo ainda mais profundo, algo que incomodou fariseus, assustou seguidores e fez multidões virarem as costas para ele. A verdade é que essa mensagem não cabe na religiosidade, não agrada aos orgulhosos e não combina com o cristianismo confortável que muitos vivem hoje. Mas Jesus a pregou, com lágrimas nos olhos e com a cruz nos ombros. A mensagem rejeitada por todos foi a do arrependimento radical e da renúncia total. Não é uma frase bonita. Não é algo que se posta em redes sociais com uma música de fundo. É uma entrega que dói, um corte que sangra, uma morte por dentro. Quando Jesus começou seu ministério, em Mateus 4,17, ele disse: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Ele não disse: "Sejam felizes." Ele não disse: "Busquem seus sonhos." Ele disse: "Arrependam-se." Mudança de mente, mudança de direção, morte para o ego, nascimento para a obediência. Mas essa mensagem foi sendo diluída com o tempo. As multidões queriam milagres, queriam pão, queriam cura, mas não queriam arrependimento. Não queriam renunciar a si mesmas. E esse é o mesmo espírito que reina hoje. Um evangelho raso, conveniente, feito sob medida para agradar, e não para confrontar. Quantas igrejas hoje ousam pregar sobre renúncia? Quantos cristãos estão dispostos a abrir mão de prazeres, vontades, posições, por amor a Cristo? A mensagem que Jesus pregou foi clara: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Mas essa foi a parte da pregação que o povo rejeitou. Você percebe? O mundo aceitou o Jesus que cura, que multiplica pães, que ressuscita mortos, mas rejeitou o Jesus que chama a cruz, que pede renúncia, que exige arrependimento. A verdade é que a mensagem mais rejeitada de Jesus foi a que mais importava. Mude de vida, morra para o pecado, deixe tudo por mim. E por isso, muitos foram embora. Em João 6, após um discurso duro, a Bíblia diz: muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Não foram os inimigos, foram os discípulos, gente que o seguia, que o admirava, que dizia amá-lo, mas que o abandonou quando a mensagem ficou pesada. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho pesa. Ele exige algo. Ele quebra o orgulho. Ele confronta o pecado. Ele denuncia a vaidade. E as pessoas não querem isso. Preferem um Jesus que abençoa, mas não corrige, que perdoa, mas não disciplina, que ama, mas não exige mudança. Mas esse Jesus não existe. O Jesus verdadeiro é o Cordeiro, mas também é o leão. É amor, mas também é justiça. É graça, mas também é verdade. E é essa verdade que foi rejeitada, porque a verdade exige posicionamento. E quem vive em cima do muro nunca vai suportar a cruz. A geração de hoje está cercada por mensagens motivacionais, por pregações que massageiam o ego, por discursos que fazem você se sentir bem. Mas sabe o que Jesus pregava? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, palavras duras. A verdade que liberta também fere antes de curar, porque ela arranca as máscaras. E ninguém gosta de se ver nu diante da santidade de Deus. O que Jesus queria com essa mensagem? Ele queria transformação. Não queria seguidores entusiasmados. Queria discípulos comprometidos. Não queria aplausos. Queria cruzes carregadas. Não queria multidão. Queria obediência. Mas todos rejeitaram, porque o preço era alto e continua sendo. Hoje, o cristão quer vitória sem luta, céu sem renúncia, salvação sem santidade. Mas a mensagem de Jesus nunca mudou. Ele continua dizendo:
Negue-se a si mesmo. E isso dói. Isso exige deixar hábitos, romper relacionamentos, abandonar pecados escondidos, cancelar planos, matar o eu. Você já parou para pensar que talvez esteja vivendo um evangelho sem cruz? Que talvez tenha aceitado o convite, mas recusado o processo? Que talvez tenha recebido Jesus, mas rejeitado sua mensagem? Porque é fácil dizer, eu creio em Deus. Difícil é abrir mão do que você ama por obediência a Ele. Difícil é ser fiel quando ninguém está vendo. Difícil é andar na contramão do mundo. E foi por isso que essa mensagem foi rejeitada. Porque ela não seduz, ela fere. Mas essa ferida é o começo da cura. Jesus não morreu para te fazer feliz. Ele morreu para te salvar. E a salvação não é um tapinha nas costas. É um resgate violento. É alguém que te tira da lama e diz, agora siga-me. Mas muitos preferem ficar na lama. Porque é confortável. Porque é conhecido. Porque é fácil. E por isso rejeitam a mensagem. Como em Lucas 18, quando o jovem rico ouviu, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele ficou triste e foi embora. Não porque não amava Jesus, mas porque amava mais suas posses. Quantos hoje não estão fazendo o mesmo? Quantos não estão virando as costas para a mensagem de Jesus porque ela pede demais? Porque ela exige tudo? E você? O que você tem feito com essa mensagem? Está ouvindo, mas não está obedecendo? Está concordando, mas não está mudando? A mensagem rejeitada continua sendo proclamada, mas poucos têm ouvidos para ouvir, e menos ainda têm coragem para viver. É hora de se olhar no espelho da alma, de se perguntar, estou seguindo a Jesus, ou apenas gostando dele? Porque seguir é carregar a cruz, é morrer para o pecado, é viver em santidade. E isso não dá curtidas, não dá fama, não dá palco, mas dá vida eterna. A mensagem rejeitada é a única que salva, a única que liberta, a única que transforma. Mas ela só funciona se for aceita de verdade, se for vivida, se for praticada. Jesus não está procurando admiradores, está procurando discípulos. E ser discípulo é viver a mensagem, é negar o próprio eu, é andar na contramão, é ser sal em meio à podridão, é ser luz no meio das trevas, é dizer não para o mundo e sim para a cruz. E a pergunta é, você está disposto? Porque todos ouviram a mensagem, mas poucos disseram sim. Poucos entenderam o valor do arrependimento. Poucos se renderam. Poucos se quebrantaram. E muitos continuam rejeitando. Você chegou até aqui. Não ignore isso. Deus está falando com você. Está te chamando de volta à cruz, de volta ao altar, de volta à verdade, de volta ao arrependimento. A mensagem rejeitada ainda está ecoando e ainda está salvando. Mas apenas os que dizem sim serão transformados. O resto continuará vivendo um evangelho pela metade. E um evangelho pela metade não salva ninguém. Comente, eu aceito tua verdade se essa mensagem te confrontou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a mensagem que foi rejeitada por todos é a única que pode mudar tudo em você. A escolha é sua. A cruz está de pé. E Jesus ainda está chamando. Vai continuar rejeitando? Ou vai aceitar?